Prosseguindo com as nossas aulas de construção e análise de algoritmos, CKP 7477 da mestrado e doutorado da UFC, vamos seguir aqui a nossa ementa. Na aula passada vimos o Quicksort. Aqui tem um código para vários algoritmos de ordenação em C++. Temos o algoritmo Heap Sort, Quicksort, Merge Sort, Insertion Sort, Bubble Sort, inclusive a busca binária. Mas hoje vamos ver aqui limites inferiores para ordenação. Por que esse tema está aqui tão importante? É porque para todos esses algoritmos que nós vimos, Merge Sort, Heap Sort, Quicksort e o Insertion Sort também e o Bubble Sort, o pior caso dava n ao quadrado e os melhores, o pior caso era n log n, é o caso do Merge Sort, o Heap Sort e o caso médio do Quicksort. Por que n log n é tão importante? Vamos ver aqui. Aqui está na página. Vamos para isso entender o que é a árvore de decisão de um algoritmo de ordenação por comparação. Todos esses algoritmos que nós vimos, eles funcionam tomando decisões acerca de algumas comparações. Comparam elementos de um vetor e dependendo se for sim ou não, ele toma algumas decisões. Então vamos ver aqui um exemplo da árvore de decisão do Insertion Sort para um vetor com 4 elementos, A1, A2, A3 e A4. Como é que funciona o Insertion Sort? Vamos lembrar. A primeira carta fica na mão, é a carta A1. Aí vem a segunda carta, que é comparada com a primeira. Se o A2 for maior ou igual a 1, se for sim, né? Aqui é se for sim, aqui se for não. Se for sim, vamos supor que seja sim, o A3, que é a terceira carta, será comparada com a carta A2, né? Que já estava na ordem 1 e o 2, agora vem o 3. Se o 3 for maior ou igual a 2, agora vem a quarta carta, A4, que vai ser comparada com a carta A3. Que se a quarta carta for maior ou igual à terceira, então já vai estar ordenado na ordem 1, 2, 3, 4. Essa daqui é a resposta final. A1, A2, A3 e A4. Agora, se for o contrário, o A1 menor ou igual a 2, não. Então nós vamos ter que trocar o A2 e o A1. Agora vem a carta A3, ela vai ser comparada com a A1, porque o A1 é maior do que o A2. Aqui foi não. Digamos que o A3 seja menor do que o A1. Então o A3 vai ter que ser comparado com o A2 agora. E se for não também, nós estaremos no seguinte vetor: A3, A2, A1. Aí vem a carta A4, que será comparada com a A1, que é a maior. Se ela for menor, viria para cá. Aí o A4 tem que ser comparada com o A2. E finalmente o A4 será comparada com o A3. Então no final nós teremos que a ordenação seria A4, A3, A2, A1. O A1 seria a maior carta e o A4 a menor. Aqui é o outro oposto, A1 a menor, o A4 a maior. Vejam, essa aqui é uma árvore de decisão, ou seja, todas as computações que são feitas pelo algoritmo estão aqui. Então todas as saídas estão nessas folhinhas aqui, todas as possibilidades de ordenação. A1, A2, A3, A4, A1, A2, A4, A3, A1, A4, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A1, A3, A2, A4, todas as possibilidades estão aqui, certo? Por exemplo, vamos ver aquelas com A1 na primeira posição. A1, A2, A3, A4. A1, A2, A4, A3. A1, A3, A2, A4. A1, A3, A4, A2. Agora falta A1, A4, A2, A3 e aqui A1, A4, A3, A2. Todas as posições estão aqui. Lembrem, o melhor caso era quando o vetor era ordenado, que aqui é rapidinho a execução, em 1, 2, 3 passos. E o pior caso era no vetor ordenado ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. O dobro do melhor caso. Esse é o pior caso, esse é o melhor caso da execução do algoritmo. Aqui um outro exemplo do Merge Sort. O Merge Sort, vocês podem ver que ele é mais balanceado do que o Insertion Sort. O melhor caso, que é esse daqui, é muito próximo do pior caso, só um passo a mais.
certo? E aqui também tem todas as possibilidades de ordenação para o vetor, com 4 elementos. Mas isso aqui pode ser maior, para 5 elementos, 6 elementos, daria uma árvore gigantesca, mas isso pode ser feito, a árvore de decisão, para qualquer vetor. Então todo algoritmo de ordenação terá a sua árvore de decisão, em que todas as possibilidades de ordenação estão contempladas, que são as saídas do algoritmo, né? Então vamos entender aqui, vamos aumentar aqui a letra. Então vamos lá, existem muitos algoritmos de ordenação de um vetor. Alguns têm complexidade pior caso θ de n ao quadrado, como insertion sort, e outros têm complexidade pior caso n log n, como merge sort e heap sort. Surge então a seguinte questão: existe algum algoritmo de ordenação com complexidade de pior caso melhor do que esses? Será que é possível fazer algum algoritmo mais rápido do que n log n? A resposta é não, considerando os algoritmos clássicos, algoritmos de ordenação por comparação, baseados em comparações. Dizemos que um algoritmo de ordenação baseia-se em comparações se para vetores de tamanho n, o fluxo do algoritmo depende apenas do resultado de comparações entre os elementos do vetor, comparando se esse elemento é menor do que aquele. Todos esses algoritmos mais conhecidos que nós vimos, o insertion sort, o bubble sort, o merge sort, heap sort, quick sort, são todos baseados em comparações. Como exemplo de algoritmos de ordenação que não são baseados em ordenações, citamos o counting sort e o radic sort, que nós ainda vamos ver, que não são baseados em comparações, mas em contagem, e funcionam apenas sob condições bem restritas do vetor. O vetor satisfazendo tais condições, ao invés de fazer comparações, podemos fazer algumas contagens. Mas não é disso que nós vamos tratar, nós estamos falando de algoritmos baseados em comparações, como todos esses que nós já vimos. E queremos mostrar que n log n é o melhor que dá para fazer no pior caso. Considere então qualquer algoritmo de ordenação baseado em comparações executado sobre um vetor A1 até a n, um vetor com n elementos. Para simplificar, considere também que os elementos do vetor são todos diferentes entre si. Nesse caso, podemos assumir, sem perda de generalidade, que todas as comparações feitas pelo algoritmo são do tipo AI menor ou igual a J, né? Caso contrário, se fosse maior, a gente inverteria a árvore. Que esses são os casos que nós vimos aqui. AI menor ou igual a 2, A3 menor ou igual a 4. É esse tipo de ordenação que nós estamos vendo, de comparação que nós estamos vendo. A árvore de decisão de um tal algoritmo desse de comparação é uma árvore binária cujos nós internos estão rotulados por pares de elementos do vetor, denotados por AI menor ou igual a J. É o que nós acabamos de ver nos exemplos. Cada nó interno AI menor ou igual a J tem 2 filhos. A aresta de um nó interno para os seus filhos estão rotuladas por 1 verdadeiro e para o filho esquerdo 0 para falso, para o filho direito. É o que nós vimos aqui. Se for a verdade, A1 menor ou igual a 2, sim, ele vai executar para cá. Se for não, ele vai executar, o algoritmo vai executar para lá. Ok? Cada folha está rotulada por uma permutação de A1 até a N, que são as possíveis ordenações do vetor. A árvore de decisão está associada ao algoritmo da seguinte maneira: o rótulo da raiz da árvore corresponde à primeira comparação efetuada pelo algoritmo. Esse daqui é a primeira comparação feita. Essa daqui será a segunda se a resposta for sim. Essa aqui será a segunda se a resposta for não, da primeira comparação. A subárvore esquerda da raiz descreve as comparações subsequentes caso o resultado da primeira comparação seja verdadeiro. Já a subárvore direita, caso a primeira comparação seja falso. E assim por diante. Com isso, cada vetor A1 até a N corresponde a um caminho da raiz até uma folha da árvore de decisão. A permutação que rotula essa folha é exatamente a permutação que deixa o vetor A1 até a N ordenado. São as possíveis ordenações do vetor original, A1, A2, A3, A4. Se já estava ordenado. Aqui se estava ordenado ao contrário. E aqui uma ordenação qualquer dos elementos. Todas as possibilidades têm que estar contempladas. Veja os exemplos da página anteriores para o insertion sort e o merge sort para 4 elementos. Note que cada uma das 4 fatoriais permutações aparece nas folhas. 4 fatorial, 24.
possibilidades. 1, 2, 3, 4 até 24 possibilidades aqui de ordenação. Isso é de se esperar mesmo para um n arbitrário, ou seja, cada uma das n fatorial permutações deve aparecer como rótulo de uma folha da árvore de decisão. Afinal, para cada permutação específica, há pelo menos uma sequência de entrada que é ordenada apenas por aquela permutação. Qualquer entrada vai ter que ter uma dessas saídas. Se uma dessas permutações não aparece, então o algoritmo não ordenaria a correspondente sequência de entrada. Por exemplo, se não existisse essa possibilidade aqui, né? Se o vetor viesse ordenado, ele não conseguiria chegar aqui. O algoritmo não iria chegar a essa possibilidade, né? Ok. Observe também que o número de comparações que o algoritmo faz, no pior caso, é exatamente a altura da árvore de decisão, ou seja, a maior distância de uma folha para a raiz. Ou seja, qual é o pior caso dos algoritmos, né? Qual é o pior caso desse algoritmo? É a folha mais longe da raiz, que seria essa, 1, 2, 3, 4, 5. E essa daqui é 1, 2, 3, 4. Então 5 é o pior caso, não é isso? E aqui o pior caso é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a pior altura é o pior caso. A mais próxima é o melhor caso. O pior caso é a mais distante da raiz. Ok? Então, qual é a altura de uma árvore binária com n fatorial nós, que é o número de folhas, né? Então, ó, o pior caso é a maior distância de uma folha para a raiz. Portanto, se calcularmos um limite inferior para a altura da árvore de decisão do algoritmo, temos uma delimitação inferior para a complexidade do pior caso do algoritmo. Existem n fatorial permutações de A1 até a n. Cada uma delas será uma folha. Portanto, a árvore de decisão do algoritmo deve ter pelo menos n fatorial folhas. Por outro lado, uma árvore binária de altura h tem no máximo 2 elevado a h folhas. Nós já vimos isso. Assim, se h é a altura da árvore de decisão de um algoritmo de ordenação, baseado em comparações, então 2 elevado a h, que é o número máximo de folhas para a altura h, tem que ser maior ou igual a n fatorial. Sabemos pela fórmula de Stirling, agora tem que pesquisar um pouco essa fórmula de Stirling, n fatorial é maior ou igual a n sobre e elevado a n, onde e é o número de Euler, 2,71828. Portanto, h, 2 elevado a h maior ou igual a n fatorial, então h tem que ser maior ou igual ao log de n fatorial na base 2. Trocando o n fatorial por n sobre e elevado a n, como n fatorial é maior do que isso, pela regra de Stirling, pela fórmula de Stirling, nós podemos fazer isso. Como o n está aqui no expoente, ele pode sair do expoente do logaritmo, n log 2, n sobre e. E a divisão de logaritmo, n log de n na base 2 menos n log de e na base 2. Então aparece aqui o nosso n log n. Então isso aqui é pelo menos, ou seja, ele é ômega, um limite inferior, n log n. Portanto, de fato, qualquer algoritmo de ordenação baseado em comparações tem complexidade pior caso ômega de n log n. Ou seja, nenhum algoritmo de ordenação por comparação pode ter o pior caso melhor do que n log n. É isso.